Esta é a rede das Forças Armadas Americanas no Vietnã. Bom dia, Vietnã. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Março de 1965. John Paul Van retorna ao Vietnã do Sul pela primeira vez em 3 anos. Quando Van esteve lá pela última vez, foi como parte do MACV dos Estados Unidos comandado pelo antecessor de Westmoreland, o general Paul Harkins. Mergulhando em todos os aspectos da situação no Vietnã do Sul, Van rapidamente descobriu muitas verdades, principalmente a falta de vontade dos sul-vietnamitas de lutar contra seus inimigos. Os Rangers sul-vietnamitas eram um tipo de soldado muito bom, mas para o soldado comum, eles não tinham o espírito que deveriam ter. Quando o país deles foi invadido pelo norte, acho que deveriam ter lutado mais forte. Testemunhando a corrupção do governo Diem e o impasse militar contra o Vietcong. Van faz de sua missão transmitir a verdade sobre o Vietnã aos seus superiores. E a incompetência demonstrada na Batalha de Apebach. Retornando à América em abril de 1963, o relatório final de Van como conselheiro sênior usa estatísticas inquestionáveis para mostrar que a quantidade de tropas inimigas mortas era, na verdade, 2/3 menor do que a realidade, com o MACV contando civis mortos como tropas inimigas. Incapaz de conseguir um espaço em Washington para expor suas preocupações e sentindo-se preso em um beco sem saída, John Paul Van deixou o exército em julho de 1963. Sua coragem ao falar com a mídia, especialmente com o repórter do New York Times, David Halberstam, chamou a atenção para as deficiências do governo na Guerra do Vietnã. Agora, Van continua determinado a melhorar a situação no Vietnã, mas desta vez, como funcionário da Agência para o Desenvolvimento Internacional, o órgão do governo dos Estados Unidos responsável pela ajuda civil estrangeira. Ele vai continuar nisso por muito tempo. Em 22 de fevereiro de 1965, o general William C. Westmoreland, comandante do Comando de Assistência Militar dos Estados Unidos no Vietnã, solicitou 2 batalhões de fuzileiros navais para proteger a base aérea principal em Da Nang da ameaça crescente do Vietcong, as instalações dos Estados Unidos. Em resposta, em 8 de março de 1965, a 9ª Brigada Expedicionária de Fuzileiros Navais, a MEB, desembarcou em Da Nang. No final de março, quase 5.000 fuzileiros navais estavam em Da Nang, incluindo 2 batalhões de infantaria, 2 esquadrões de helicópteros e unidades de suprimento e logística. Em abril, o governo dos Estados Unidos concordou em enviar ainda mais fuzileiros navais para o Vietnã e permitir que aqueles em Da Nang participassem de operações de contra-insurgência. A nova presença do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos será forte até o fim da guerra e muito bem recebida pelos sul-vietnamitas. É 8 de março de 1965, quando 3 navios, o USS Henrico, Union e Vancouver, transportam a 9ª Brigada Expedicionária de Fuzileiros Navais a uma base ao norte de Da Nang. Quando os primeiros fuzileiros navais chegam ao Vietnã, às 8h15 da manhã, eles estão totalmente equipados para combate e empunhando fuzis de assalto M14. Eles não esperavam a recepção que os aguardava. 4 soldados americanos seguram uma placa que diz: "Bem-vindos, bravos fuzileiros navais", enquanto estão entre oficiais sul-vietnamitas e garotas vietnamitas que aguardam sua chegada. Esse primeiro destacamento de fuzileiros navais conta com 3.500 homens. Não surpreende que sejam convidados com tanto entusiasmo para o Vietnã do Sul. O ambiente implacável exige soldados capazes de lidar tanto com combates em terra quanto no mar.
Os fuzileiros navais não virão apenas para lutar, mas também para construir um Vietnã do Sul mais forte através do Programa de Ação Combinada. Essa ferramenta eficaz de contra-insurgência foi usada para combater a intensa guerra de guerrilha que as forças dos Estados Unidos enfrentaram, além do combate militar tradicional. Pelotões de fuzileiros navais são posicionados em vilarejos rurais vietnamitas para oferecer treinamento e segurança contra os Vietcongs à população local. O programa CAP, ou CAP, ficará marcado como uma das poucas operações duradouras e bem-sucedidas da Guerra do Vietnã. Estima-se que nenhuma das mais de 200 aldeias que fizeram parte desse programa jamais foi entregue ao controle dos Vietcongs. Mas os fuzileiros navais ainda verão muitos combates, começando com a Operação Starlight, um assalto anfíbio e aéreo que consolidará a presença inestimável do Corpo de Fuzileiros Navais na Guerra do Vietnã. Os fuzileiros navais na Base de Comunicações Vitais de Chu Lai, sob o comando do Tenente-General Lewis W. Walt, recebem informações de um desertor Vietcong de que um regimento VC está escondido na vila próxima chamada Van Tuang. O tenente-general Walt pode esperar que os Vietcongs ataquem ou pode levar a batalha até eles. Walt e seus homens têm menos de 3 dias para planejar a operação. Foram precisas 2 noites de planejamento no quartel-general da 3ª Divisão de Fuzileiros Navais em Da Nang. 2 noites sem dormir. Mas o que eles planejam é algo sem precedentes nesta guerra ainda jovem. A Operação Luz Estelar será a primeira operação militar totalmente americana na Guerra do Vietnã. Uma batalha de martelo e bigorna. Os fuzileiros navais fornecerão o golpe de martelo com a força anfíbia desembarcando na Praia Verde, enquanto os fuzileiros transportados de helicóptero para 3 diferentes zonas de pouso serão a bigorna sobre a qual os Vietcongs serão atingidos. Eles vão empurrar os Vietcongs entre as 2 forças, esmagando-os. A praia logo fica tomada pelos fuzileiros navais invasores, enquanto as 3 zonas de pouso recebem helicópteros descendo, desembarcando uma companhia em cada uma. A companhia da zona de pouso White encontra fogo de morteiro e armas leves, mas consegue avançar para o leste. Já na zona de pouso Blue é onde os fuzileiros da companhia Hotel enfrentam resistência. Ela está localizada em linha direta com o quartel-general do 60º Batalhão do 1º Regimento VC, com 2 objetivos, a vila próxima de Nam Yen 3 e a Colina 40. E 3, o oficial comandante, Tenente Jenkins, adota a postura agressiva de conquistar ambos ao mesmo tempo. Os fuzileiros subestimam a astúcia do Vietcong. Muitas cabanas em Nam Yen 3 são, na verdade, bunkers camuflados, enquanto os homens na Colina 40 e 3 enfrentam uma força do Vietcong fortificada. Jenkins reúne seus homens e, com a ajuda de helicópteros Huey e tanques da força anfíbia que chegam, Jenkins parte para a colina e depois segue em direção a Nam Yen 3. A companhia índia do Capitão Webb vai atrás do Vietcong na vila de An Quang 2, onde Webb teve que pedir permissão para sair de sua área designada de ataque. Após obter permissão, sua companhia recebe apoio de tanques M40 e 8 da praia. Infelizmente, uma trincheira larga impede o avanço dos tanques, deixando o esquadrão de fuzileiros sob o comando do Cabo O'Malley e do lance-cabo Chris Brooks para pular pessoalmente na trincheira e atacar os soldados do VC. O'Malley continua lutando contra o inimigo, apesar de ter sido ferido 3 vezes. Os ferimentos não o impedem de correr para o campo de batalha para salvar fuzileiros feridos. O restante do grupo Índia enfrenta o VC na vila, acabando rapidamente com eles. Um Vietcong, fingindo-se de morto, vira de novo e mata o Capitão Webb e outros fuzileiros com uma granada. Webb e outros 2 fuzileiros são mortos na explosão. Enquanto isso, o 1º Tenente Jenkins tenta mais uma vez tomar Nam Yen 3, mas quase é flanqueado por uma força Vietcong habilmente camuflada.
o cabo-tenente Ernie Wallace vai sozinho atrás dos Vietcongues com sua metralhadora M60, eliminando 25 inimigos. A presença Vietcong em Nam Yen 3 ainda é muito forte, e os homens de Jenkins são forçados a recuar para LZ Blue após um alto número de baixas. Apenas 28 fuzileiros navais permanecem em condições de combate quando chegam a LZ Blue. Um comboio de suprimentos a caminho da Companhia Índia é emboscado e cercado pelos Vietcongues ao meio-dia. O primeiro-tenente Cochrane, oficial comandante, é morto, deixando o sargento Jack Marino para continuar a luta até tarde da noite. A Companhia Índia se juntou ao batalhão, e uma segunda coluna é enviada para ajudar a coluna emboscada, mas logo é repelida pelo fogo inimigo. A artilharia e o apoio aéreo chegam, incluindo caças F-4, lançando cargas de bombas de fragmentação. Ao anoitecer, os fuzileiros se preparam em posições defensivas, aguardando que o inimigo ataque mais uma vez. Os Vietcongues, mestres do terreno, recuam sob a cobertura da escuridão, deixando para trás mais de 600 mortos. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos perdem quase 50 homens, com cerca de 200 feridos. 2 dos seus, o cabo O'Malley e o soldado Poe, recebem a medalha de honra por suas ações. O presidente Lyndon B. Johnson entrega a medalha a O'Malley em 6 de dezembro de 1966. A citação de O'Malley diz o seguinte: apesar de ter sido ferido 3 vezes nesse confronto e de enfrentar a morte iminente por um inimigo fanático e determinado, ele recusou firmemente a evacuação e continuou a cobrir o embarque de sua equipe nos helicópteros. Enquanto, de uma posição exposta, ele abriu fogo contra o inimigo até que seus homens feridos fossem evacuados. Só então, com sua última missão cumprida, ele permitiu ser retirado do campo de batalha. Por seu valor, liderança e esforços corajosos em favor de seus companheiros, ele serviu de inspiração para todos que o observaram e refletiu o mais alto crédito ao Corpo de Fuzileiros Navais e ao Serviço Naval dos Estados Unidos. Em 7 de fevereiro de 1967, o cabo Joe C. Poe recebe póstumamente sua medalha de honra. O cabo Poe, plenamente ciente de que suas táticas quase certamente resultariam em ferimentos graves ou em sua própria morte, escolheu ignorar sua própria segurança. E corajosamente correu pelos arrozais varridos pelo fogo, colocando-se entre seus companheiros feridos e o inimigo, e disparou tiros eficazes e de supressão com sua arma automática para desviar o ataque tempo suficiente para permitir que os feridos fossem evacuados. Embora gravemente ferido durante o curso da batalha, ele permaneceu resolutamente em sua posição exposta e continuou a disparar seu fuzil até cair e ser evacuado. Por sua fortaleza e espírito galante de alto sacrifício diante da morte quase certa, ele salvou a vida de vários de seus companheiros fuzileiros navais. Suas ações heróicas serviram de inspiração para todos que o observaram e refletem o mais alto crédito a si mesmo, ao Corpo de Fuzileiros Navais e ao Serviço Naval dos Estados Unidos. Ele galantemente deu sua vida pela causa da liberdade. Obrigada por assistir. Se quiser apoiar a produção de mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E claro, não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história viva.